Cumprimento então os irmãos, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Estamos começando mais esse culto, lembrando que nós somos quem cultuamos, então nós é que vamos estar cultuando o Senhor, ok? Então para isso vamos estar nos colocando em oração, nos preparando para isso. E Zemir, você representa a gente em oração? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor esse momento tão precioso de estar na Tua presença para poder aprender um pouco mais da Sua palavra e também louvar o Teu nome, Pai. Agradecidos por esse dia, agradecemos também pela vida de todos os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que também não puderam vir, Senhor, que o Senhor possa estar visitando a cada um, Senhor, e tocando os seus corações através da palavra. Obrigado, Pai. Seja com o pastor Davi e com todos os nossos irmãos, onde iremos louvar e trazer também as suas ofertas na sua casa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos que estão chegando e os irmãos também na internet vão estar adorando e louvando juntos, e aqueles que quiserem também estar ofertando, posso fazer nesse momento de louvor. Vamos ficar em pé, pessoal, para fazer isso? Vamos lá. Na cidade do nosso Deus, Deus Santo.
irmãos podem assentar. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos em Mateus, hoje no capítulo 16, do versículo 1 ao 12. Mas antes eu quero relembrar alguns pontos importantes de quando começamos essa etapa, que começou no capítulo 13. Então, no capítulo 13, versículo 53, que é o término das parábolas, até o capítulo 19, versículo 2, o assunto em questão é a preparação dos discípulos. Esse é o assunto. No capítulo final do capítulo 13 até o início do capítulo 19. A preparação dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos são os representantes autorizados de Jesus. Uma vez que o Senhor Jesus mudou o foco, ele deixou de estar fazendo a pregação pública para a nação como um todo e passou a trabalhar com os discípulos. Isso ficou muito claro quando nós estudamos as parábolas, quando ele passou a ensinar por parábolas, para que somente os discípulos pudessem ser ensinados. A partir desse ponto, o Senhor afasta-se das multidões e procura estar mais tempo sozinho com os discípulos. Ficando evidente, nessa altura, 3 grupos de pessoas: os inimigos de Jesus, aonde a sua maioria maciça eram os líderes religiosos, os escribas e fariseus, e hoje está entrando mais alguém no cenário, os saduceus também. As multidões que começavam a procurar Jesus e seguir Jesus, buscando bênçãos, buscando curas, buscando milagres. E os discípulos. São esses 3 grupos que estão norteando daí o relacionamento com Jesus desta maneira. E a preparação dos discípulos se dá por meio do quê? De milagres, de palavras e ações. E esses milagres, palavras e ações revelam o quê? A compaixão de Jesus, o poder de Jesus e a divindade de Jesus como Rei, o Messias de Israel. A compaixão, por quê? Porque ele condoeu-se por dentro pelas pessoas. Mesmo pelos inimigos, pelas multidões, ele se condoía em favor deles. Ele é um Deus que tem compaixão. E ele demonstrou poder na multiplicação dos pães e dos peixes, como vimos. Mostrou divindade, com autoridade sobre a natureza, quando ele acalmou a tempestade. Diante disso, nós concluímos o seguinte: que nível de fé você, como discípulo, você quer ter com o Senhor? Qual nível? Uma fé para obter algo do Senhor, como as multidões, uma fé interesseira, uma fé para estar no barco do Senhor, em obediência. Ele mandou os discípulos embarcarem, eles obedeceram, em seguida veio uma tempestade. Ou uma fé para ousar caminhar sobre as águas, assim como Pedro ousou fazer. Então aqui está mostrando 3 níveis de fé: uma fé interesseira, uma fé que sobe no barco e uma fé ousada que tenta caminhar sobre as águas. No capítulo 15, quando ainda continua esse tema, a preparação dos discípulos, acontece uma denúncia por parte de Jesus. Uma denúncia contra o falso sistema de justiça dos religiosos, da religião.
Com base no quê? Na tradição. Assim como nós temos a tradição hoje em dia, lá também já havia. E eles estavam colocando a tradição acima de Deus, a tradição acima da palavra de Deus, a tradição acima do senhorio de Jesus. A tradição como a última palavra da fé que eles tinham. Uma fé na tradição, e não na palavra de Deus, e não em Jesus. Daí o ensino dos discípulos de Jesus orientando eles para não se associar com esses falsos ensinos. E insiste com seus discípulos que eles tenham uma justiça interior. Lembra daquela discussão lá de comer o alimento sem lavar a mão? Que é um rito da tradição judaica. E Jesus falou, escuta, o principal é o quê? É a condição interior, a condição do coração. Lembrando que do coração provém o quê? O pecado. Lá é a fonte corrupta dos desejos da carne. Então é ali que precisa estar purificado. Agora, quanto no nosso meio já criou de tradições? E o quanto que nós estamos submetidos a elas? As tradições evangélicas, as tradições cristãs. Quantas e quantas tradições já estão impetradas e não são tocadas, porque são tradições. Eu pergunto, e você? Tem a tradição acima da palavra? Tem alguma coisa que você sabe que pela palavra aquilo não está correto, mas você ainda mantém? Porque dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Nós estamos matando o senhorio de Jesus em nossa vida. Estamos colocando tradição, coisas do homem, ritos dos homens, costumes dos homens. Então, nesta preparação dos discípulos, nós vimos que pela primeira vez Jesus sai daquele centro judaico, da mensagem voltada para Israel, e ele vai em direção aos gentios, e atinge os gentios pela primeira vez no seu ministério. E os gentios demonstram o quê? Quem são os gentios? As outras raças, os outros povos. E eles demonstram uma reação positiva aos ensinos de Jesus, à mensagem de Jesus, aos milagres, aos prodígios, demonstrando quem ele é, em contraste com a liderança religiosa judaica, que rejeitou Jesus, que era o seu Messias, o Messias de Israel, profetizado no Antigo Testamento. Aqui, nessa condução da preparação dos discípulos, então Jesus está preparando os discípulos, ele deixou registrado um exemplo para o ensino deles, o exemplo da mulher cananeia. Vamos lembrar que a mulher cananeia, ela não era simplesmente uma gentia, ela não só era de uma outra raça, mas era ela de uma raça amaldiçoada. Então esse ensino de Jesus, da sua compaixão, mesmo por aqueles que são amaldiçoados, ele está demonstrando uma gentia cananeia, aonde esta cananeia demonstrou a fé que faltou nos líderes judeus. Vamos ver isso, capítulo 15, versículo 22, Bia, por favor. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi. Olha, título de Jesus, filho de Davi, pacto davídico, promessa feita à nação de Israel. Tem compaixão de mim. Notem, ela está crendo que Jesus é o filho de Davi, ela é uma gentia, uma cananeia, enquanto a liderança judaica não crê que Jesus é o filho de Davi. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou,
dizendo: Senhor, socorre. Olha a atitude da cananeia, uma gentia. Adora a Jesus. Quando a liderança judaica rejeitou, e essa rejeição permanece até hoje. Eles não creem em Jesus, não se submetem a Jesus, não têm o menor interesse em Jesus, que é o seu Messias. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Jesus demonstrou compaixão, Jesus demonstrou poder, Jesus demonstrou ser um ser divino, o Verbo encarnado. Muito bem. Além disso, nós vimos na última semana também o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que foi maior que o primeiro. O primeiro, ao término de alimentar a multidão, sobraram 12 cestos. Eram 12 discípulos, 12 cestos, e os cestos eram cestos menores, individuais. Eram cestos que carregavam a alimentação normal. No primeiro milagre. No segundo milagre da multiplicação, sobrou 7 cestos, mas não cestos individuais. Cestos como aquele que Paulo fugiu de Damasco pela muralha, entrou no cesto. Era um cesto grande, sobrou 7 desses. E o segundo milagre da multiplicação foi entre os gentios, não foi entre os judeus. Isso é muito importante, porque demonstra a capacidade do Senhor, voltada também aos gentios, de compaixão, de poder e divindade estendida ao mundo inteiro, judeus e gentios, a todos. Agora nós estamos chegando no nosso momento, versículo 39. E tendo despedido as multidões, alimentou-os todos, curou, tratou daquele povo, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Foi para Magadã. 16:1, é o próximo. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. 2. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Por que ele está perguntando isso? Vocês não sabeis discernir os sinais do tempo? Porque qual que é a pergunta? Volta no versículo 1. Pediram-lhe que eles mostrassem um sinal vindo do céu. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Quem é aquele que haveria de nascer de uma virgem? Jesus. Quem deveria de nascer em Belém? Jesus. Quem é aquele que deveria ser sinalizada por uma estrela vinda de Jacó? Jesus. Quem foi profetizado como Messias para estabelecer o reino na terra? Jesus. Quem está presente naquele momento? Jesus. E eles estão pedindo um sinal vindo do céu, que é o Verbo encarnado, que é o próprio Jesus. É isso que eles estão. Eles enxergam: o céu está dessa cor, vai chover. O céu está daquela cor, não vai chover. E não enxerga que eles estão diante do sinal do céu, que é Jesus. Pode voltar lá, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Vamos primeiro trabalhar essa parte do texto.
preparação dos discípulos acontece pela denúncia, Jesus está denunciando, da hipocrisia, da falta de fé dos fariseus e saduceus. Notem que tem fariseu e saduceu agora, até agora não tinha aparecido o saduceu. Tá? Ao pedirem sinais, desprezando a evidência do Messias presente. Estavam desprezando a evidência dos céus. O pedido dos fariseus e saduceus por um sinal do céu é confrontado por aquele que é o sinal dos céus. Então eles pedem o sinal dos céus e Jesus confronta ele e aquele que é o sinal dos céus. Ele é o sinal dos céus. Notem, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, primeira questão, eles rejeitaram Jesus e agora eles estão o quê? Perseguindo. E a decisão deles é o quê? Matar Jesus. Já tem essa decisão. Tentando-o. Note que a região que eles estão, aonde que é? A região de Magadã, não é isso? Magadã, que é lá perto do mar da Galileia. Jerusalém fica lá para o centro. Eles estão muito longe de Jerusalém. Eles estão numa perseguição pessoal mesmo. Se deslocaram lá para ir tentar Jesus. Tentando. Quando nós constatamos esse termo, tentando, nós vimos no estudo passado que normalmente o nosso inimigo e o inimigo de Jesus normalmente são pessoas religiosas. Põe isso na sua cabeça. O inimigo não é aquele que está na rua. O inimigo é o falso profeta. São religiosos. Então, constatamos que o inimigo normalmente são pessoas religiosas, usadas por Satanás, que se caracterizam estarem presas por tradições e ensinos de homens, que abandonaram o temor de Deus, que abandonaram a fonte da fé, que é a palavra de Deus. Fica claro que Satanás, usando esses religiosos, porque Jesus é o Messias, Jesus é o próprio Deus encarnado, Jesus é o sinal do céu, Jesus é o Filho de Deus. Vamos verificar isso. Capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, se és o sinal do céu. Note, o ataque é o quê? O sinal do céu, que é Jesus, o Filho de Deus. Satanás atacou na tentação. E Satanás está capacitando, orientando, dando direção para os seus discípulos religiosos. Pedindo o quê? Um sinal dos céus. Se você é o Filho de Deus, prova para nós aqui. Não é o que o Satanás está fazendo? Manda que essas pedras se transformem em pães. Foi o que Satanás fez. Versículo 6. Ele disse: se és o Filho de Deus, ó Satanás de novo aqui. Se és o Filho de Deus, se é o sinal do céu, atira-te abaixo. Porque está escrito, usando a palavra, distorcendo a palavra, que é o papel do falso profeta. Aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Isso confrontado com as palavras de Jesus, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele é do céu, ele é Deus. Ele é o sinal do céu. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É isso que está se desenrolando, só que agora com outros agentes, os agentes religiosos. Pode voltar lá, Bíblia. 16:1. E eles pedem então um sinal. Tentando, pedem um sinal. Muito bem. Essa palavra sinal significa mais do que milagre, demonstrando poder. Essa palavra sinal aí significa um prodígio por meio do qual pode reconhecer e identificar uma pessoa, o Messias. Prova que você é o Filho de Deus, o Messias de Israel. Dá um sinal agora. Se és o Filho de Deus, prova aí, vamos ver. É isso que eles estão fazendo, tentando Jesus. Vamos lembrar que eles já tinham o quê? Rejeitado, que já tinham determinado matá-lo. E eles estão lá para quê? Porque eles querem saber se é o Messias? Não, tentando-o. São agentes malignos. Uma coisa que nós precisamos compreender, meus irmãos: os milagres não convencem as pessoas do pecado, nem criam um desejo de salvação, mas servem só para uma coisa: de confirmação onde já existe fé, e não onde há incredulidade. Vamos ver exemplo disso aqui. João, capítulo 11, versículo 53. Jesus ressuscita Lázaro, depois de 4 dias. Desde aquele dia resolveram matar. Olha só. Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. E qual é o resultado da incredulidade? Resolveram matá-lo. E o Lázaro, que é a testemunha viva do milagre de Jesus. Capítulo 12, verso 10. Mas os principais sacerdotes, os religiosos, os líderes religiosos, resolveram matar também Lázaro. Elimina-se prova. Vão matar Jesus, vão matar o Lázaro também. Mateus, capítulo 12, versículo 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 12, quando houve a rejeição da nação de Israel. Versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Está falando de Jesus. Farei repousar sobre ele o meu espírito, lá no ministério de Jesus, e ele anunciará juízo aos gentios. O que está se cumprindo aqui? Vai fazer o quê? Repousar sobre Jesus o seu espírito. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. 23. E toda a multidão, são judeus, se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Lembra a mulher cananeia falando? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão. O que a multidão está perguntando? Será esse o filho de Davi? Olha o milagre que ele foi feito aqui.
Se isso foi feito pelo poder do Espírito Santo, chegou o reino, está aqui o rei. Né? 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, a liderança, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, Satanás, maioral dos demônios. Eles rejeitam Jesus, o Messias, rejeitam todo o testemunho da palavra profética, do texto de Isaías. Né? E qual a reação de Jesus? Versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eu sou o rei. Eu sou o Messias. E vocês estão dizendo que é Beelzebul. Rejeitando. Isso daí traz uma consequência. Versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: olha só, depois de falar que é por Satanás: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Vem com essa conversinha. A mesma que eles estão repetindo aqui. A mesma liderança, o mesmo pessoal, a mesma turminha. 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Notem, a mesma resposta que ele deu para esse grupo que teve o pecado imperdoável de dizer que a manifestação do Espírito naquele momento era Satanás, certo? Vocês não vão ter sinal nenhum, a não ser o sinal do profeta Jonas. Versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, Jesus, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é o sinal que vocês vão ter. O Messias vai ser crucificado e morto e sepultado por 3 dias e 3 noites. E vai ressuscitar. Esse é o sinal, o único sinal que vocês vão ter. E é o que ele respondeu para esse grupo no capítulo 16. Versículo 16, versículo 2. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Então ele: vocês querem um sinal? Mas vocês são especialistas em sinais. O céu está avermelhado? Vai ter bom tempo. 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos, o Messias diante de vocês? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, que é a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E deixando-os, retirou-se. E a conversa com vocês para quê? Não quero conversar mais com vocês. E se retirou. Versículo 5. Agora a conversa vai voltar para quem? Para os discípulos. E tendo os discípulos passado para o outro lado, saíram de Magadã, foram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Notem, vocês sempre esqueciam das coisas também, né? Outro dia eu estava com óculos assim, procurando o óculos. Onde está meu óculos? Estava aqui na casa. Esqueceram do pão. 6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Notem, os fariseus e saduceus não se entendiam muito, mas para estar contra Jesus eles se uniram. Tá? Vamos lembrar que o Sinédrio era formado de fariseus e saduceus, que era a autoridade máxima religiosa na nação de Israel, que se reportava ao Império Romano. 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Meus irmãos, veja como são devagar.
viram a multiplicação dos pães, eles viram os milagres de Jesus, eles viram a discussão de Jesus com os fariseus e saduceus, eles presenciaram tudo. Fermento, será que ele está querendo que... Acho que é o pão, não é para comprar fermento dos fariseus e saduceus, não é para fazer comércio com essa gente. É isso que está passando na cabeça. Certo? Mas não é isso. Oi. Percebendo Jesus, na conversa entre eles, disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Note, até agora nós estamos falando o quê? Fariseus, saduceus, homens sem fé, eram só religiosos, sem fé nenhuma. Agora nós estamos com os discípulos, e esses são o que? De pequena fé. Está vendo como os discípulos eram pessoas normais, comuns, como eu e você? Homens de pequena fé. Versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Que são os 12 cestos lá, que foi esse primeiro milagre, foi com um grupo de judeus. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Os 7 cestos, grandes cestos, aqui entre os gentios. Como não compreendeis? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Não estou falando de pão. E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado, atenção, a instrução para os discípulos é crer na palavra e não se tornar hipócritas sem fé e caçadores de sinais. Atenção, vocês não compreendem isso? Sabe que às vezes eu fico pensando, eu chego em alguns textos, eu leio, eu fico pensando, olho, puxa, eu preciso entender melhor isso, e vou tal. Faz mais de 40 anos que eu estou estudando, e está difícil compreender as coisas. E o quanto que nós temos batalhado aqui, livro por livro da Bíblia, versículo por versículo, e eu estou vendo que vocês têm dificuldade em compreender as coisas também. Nós temos. Eles tinham. Por quê? Homens de pequena fé. Só que o Senhor Jesus não espera de nós isso, que sejamos sempre pessoas de pequena fé. Não é esse o alvo. Ele está preparando os seus discípulos para deixar de ser de pequena fé. Assim como está preparando a minha vida e a sua vida para deixar de ser de pequena fé. Não compreendeis, Jesus está falando, acautelai-vos do fermento dos religiosos, dos ventos de doutrina, dos sinais que dizem ser milagres, e são manipulações satânicas. Cuidado, ele está avisando, cuidado, vocês não compreendem. Versículo 12. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães. Agora começaram a entender. Mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, dos religiosos. Cuidado! Cuidado com esse movimento moderno teológico agora, onde os seminários ensinam, tem essa doutrina, tem essa doutrina, tem essa outra doutrina. Você, seminarista, inexperiente, sem experiência de vida, sem conhecimento da Bíblia, você decide qual doutrina você quer seguir. É isso que está acontecendo nos seminários. E é isso que está acontecendo nas igrejas. Por isso cada igreja ensina uma coisa. Cuidado com a doutrina dos fariseus. O pessoal não está tendo cuidado, não. Ah, não, mas precisamos ser assim democráticos, ter espaço para todo mundo. Não tem democracia com Deus, ele é a verdade. Não tem democracia, não. É a verdade. O que não é verdade é mentira. O que não é verdade é mentira.
pequena fé, que o Senhor adverte, não compreendeis ainda. Nicodemos pensou que Jesus estivesse falando de nascimento físico. A mulher samaritana, ela pensou que Jesus estivesse falando da água do poço. Eles não compreenderam. Conforme que nós estudamos em Mateus 13, fermento é símbolo do mal. Ou seja, os líderes religiosos de Israel haviam contaminado suas convicções religiosas com falsas doutrinas, vivendo uma vida legalista, mas longe do espírito da lei, pondo regrinhas de homens, tradição, uma vida dominada por tradições humanas e não pela palavra de Deus. Tradições. Que não foge muito dos dias de hoje. Não, mesma coisa. O ser humano é o mesmo pecador. A palavra de Deus é a palavra de Deus, quer lá e aqui. O comportamento diante da palavra de Deus que é o problema. Caçadores de sinais. O que reflete o quê? Homens sem fé. São esses que caçam os sinais. E também os de pequena fé. E assim é hoje. Caçando sinais. Sinais. Talvez muitos estão dizendo no seu interior: Senhor, eu serei uma pessoa de fé, se ter uma visão do seu trono como Isaías teve. Se eu ver o Senhor assentado no seu trono, eu nunca mais vou pecar. Essa visão vai por diferença na minha vida. Ou se eu ter uma experiência pessoal como João teve na ilha de Patmos e foi arrebatado para os céus, eu vou ser outra pessoa. Ou se eu ter um ensino no deserto, lá na Arábia, como Paulo teve, Paulo ficou 3 anos sendo ministrado por Deus, sendo ensinado pelo Senhor Jesus. Só que tem uma coisa, gente. O pessoal só olha um lado da coisa, não olha o outro. Isaías foi cerrado vivo dentro de um tronco. João, quando ele teve a visão de ser arrebatado aos céus, estava preso. Paulo, ele estava no deserto, se preparando para apanhar, ser açoitado, apedrejado, até cortar a cabeça dele. Só que esse lado da fé ninguém quer. Você não vê ninguém falando: eu queria tanto ser cerrado ao meio, cortasse a minha cabeça. Você não vê isso. O pessoal não quer sofrimento, não quer enfrentar a barra. Nós estamos em território inimigo. Ou simplesmente, pensando um pouquinho nos dias de hoje, se eu pudesse falar em línguas incompreensíveis. Se eu pudesse beber água abençoada sobre a televisão. Se eu receber um descarrego andando no sal, lá na igreja. Ou receber uma revelação extra-bíblica. Deus vai se revelar para mim, mas não está na Bíblia, mas é para mim, é comigo o negócio. Aí sim, aí eu vou crescer na fé, eu vou ser outra pessoa. Ou se eu for orar no monte e ver os galhos brilhando, reluzentes. Meus irmãos, tal fé, na melhor das hipóteses, pode se assemelhar a Tomé, que precisou ver para crer. Que é a pequena fé. Ou tal tipo de fé, na pior das hipóteses, pode ser igual Judas Iscariotes, que é capaz de trair Jesus por 30 moedas, que é o preço de um escravo. Já que o cidadão é escravo do pecado, ele vende mesmo. Caçadores de sinais. Não podemos ser caçadores de sinais. Nós temos a palavra de Deus, a sã doutrina nas nossas mãos.
Se a nossa fé depender de caçar sinais, essa é uma fé espúria. Essa não é a fé verdadeira. Não é essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. Que a Bíblia fala que é essa verdadeira. Tudo pode passar. Que fé você deseja ter? Jesus estava preparando os discípulos. Como está preparando cada um de nós como discípulos? Mas nós temos que aprender, gente. Nós temos que crescer. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Nós temos que viver a fé que dizemos crer. Esse é o alvo para esses homens e é o alvo para estes homens aqui. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, encerrando esse tempo. Senhor Jesus, quando nos deparamos com o Teu ensino, quando nos deparamos com Tua vontade, quando nos deparamos com o que o Senhor espera de nós, nos sentimos muitas vezes pequenos, de pequena fé, mas que possamos também nos sentir como alunos, dispostos a aprender, a crescer, a comunicar a Tua imagem, porque seguimos a Ti, seguimos os Seus passos como discípulos. Vivemos, Senhor, a Tua vontade com tal intensidade, que já não somos nós que vivemos, mas é o Senhor quem vive em nós. Este é o alvo. Precisamos nos adequar a este alvo. Assim, Senhor, dependemos de Ti, precisamos de Ti. E que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo, renovada a cada dia. E a presença em nós de Deus e o Espírito Santo, nos guardando, nos ensinando e nos consolando. Hoje e sempre. Amém. Ok, meus irmãos? Recados. Amanhã teremos ensaio dos jovens. Ensaio, 18h30 horas. Não só para os jovens, quem quiser vir. Quem quiser ter aula de música. Isso, venha aprender a louvar, nós vamos estar junto. O Paulinho confirmou amanhã, né? Pedidos de oração. Pedidos de orações. O pessoal não está colocando, né, Lílio? Não está. Eu acho que ninguém precisa de oração aqui. Na saída, né, pastor? Pode ser na saída, né? Pode ser na saída, na chegada, a caixinha ali. Ou pelo WhatsApp, anota, gente. A Liliana está coordenando essa parte, só que isso aí não está chegando. Tá? E domingo, 9h30. Exatamente. Ok? Deus abençoe. Está feito. Amém. Pastor Davi, Oi? na multiplicação dos pães já era esperado um milagre assim? Já era esperado? Não. Ele fez um milagre. Ele já mais deu 7.